Amém, queridos. Hoje, graça e paz para todos. Nós vamos começar o terceiro bloco do livro de Atos. Eu digo terceiro bloco porque Atos, tendo 28 capítulos, então a gente pensa do primeiro capítulo de Atos até o capítulo 10. No capítulo 10 do Evangelho entra para os gentios propriamente dito, porque tem a conversão de Cornélio. Então, lá o evangelho entra para os gentios em Cesareia. É o primeiro bloco. Agora, do capítulo 10 ao capítulo 20, é o seguinte: o evangelho entra com tudo e o grande apóstolo aos gentios, que é Paulo, toma a frente. O ministério dele é tremendo na Ásia, na Acaia e na Macedônia, mas no capítulo 20 até o capítulo 28, nós vamos ver já o retorno desse apóstolo para o final, até a prisão dele em Roma, onde depois ele foi decapitado. Hoje nós vamos fazer o capítulo 20. Então, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6, onde está aqui. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troa. Depois de 2 dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Vamos parar aqui um pouquinho para lembrar mais uma coisa, que aqui começa o terceiro bloco final do livro de Atos. E aqui nós vamos ver sobre a viagem de Paulo a Jerusalém, a sua prisão lá e a viagem a Roma. Nesse bloco do capítulo 20, começando o 21 em diante até o 28, é só isso. O Evangelho de Lucas nos dá uma visão da subida de Jesus para Jerusalém para ser preso e o seu caminho para a cruz. Neste capítulo 20, vemos 3 momentos de despedida do ministério de Paulo na Macedônia, na Acaia e na Ásia. Vamos ver que é uma viagem de despedida. Paulo estava pronto para uma outra viagem, mas ele queria visitar, pelo menos, mais uma vez, as igrejas que, com a ajuda do Senhor, ele havia fundado. Depois daquela baderna, vocês lembram que houve em Éfeso, vocês estão lembrados do capítulo 19, que aquele ourives, não é? Ele faz aquele levanto com os ourives de lá de Éfeso. Então, agora, acabada essa baderna,
Paulo se dirigiu para Macedônia e para a Acaia, esperando encontrar Tito em Troas, para saber como estava a igreja de Corinto, mas Tito não veio. Finalmente, eles se encontraram na Macedônia e Paulo se alegrou muito com as notícias que Tito lhe deu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, vocês não detectam bem assim. Macedônia, Síria, Acaia, deixa eu dizer. Quando você pensar Macedônia, você pensa assim, Filipos. Está vendo? Fica mais fácil. É toda aquela região. Você pensa Acaia, você pensa Corinto, Éfeso, tá bom? Quando você pensar Síria, você pensa Antioquia, porque senão você confunde isso e daqui a pouco você está botando Troas na Síria, tá bom? Paulo queria fazer 2 visitas a Corinto, mas em vez disso ele fez só uma que durou 3 meses. Nós vamos ver isso no versículo 31 aqui, e eu vou ler para vocês logo. No versículo 31 está escrito: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ele só foi lá uma vez. E foi nessa estada em Corinto, por 3 anos, que ele escreveu a carta aos Romanos. Quando Paulo visitava as igrejas, ele tinha em mente 2 objetivos. Primeiro, ele queria encorajar e fortalecer os santos para que continuassem fiéis ao Senhor. Ele queria que todos tivessem vida de testemunho, mas ele também queria completar a coleta para os necessitados da igreja em Jerusalém. Uma das coisas tão difíceis que até hoje eu, como missionária, eu sinto nas igrejas, é tão difícil. A igreja marca uma agenda com 1 ano de antecedência. Quando a gente chega lá, 2 coisas acontecem. No último dia, eles fazem uma coleta da igreja para o meu ministério. Eles fazem a coleta. Eles pedem a coleta normalmente. Eles chamam a atenção do meu projeto social. Então, a coleta é para o projeto social, o meu trabalho não valeu nada. Ora, quando outro pregador vai, a oferta não é para o pregador pelo trabalho dele? É. Mas é tão desagradável a gente ficar lá em pé na frente e ser pedido dinheiro para a gente. Mas isso costuma, você ver, Paulo pede que eles façam isso antes, para que ele não fique constrangido. Não é? Ele diz. O outro objetivo dele era completar exatamente a coleta para os necessitados da igreja em Jerusalém. Ele não queria que a coleta fosse feita quando ele chegasse. Ele queria que a coleta já estivesse pronta. Os homens que acompanhavam Paulo eram representantes das igrejas. Mas, uma vez, Paulo teve que mudar seus planos, porque havia um complô dos judeus para matá-lo no mar. Agora você vai ver que a perseguição dos judeus à igreja ela foi contínua, ela continua.
Agora eles queriam matar Paulo no mar, por isso ele foi por terra. Assim, em vez dele embarcar em Corinto, ele foi através da Acaia e Macedônia, por terra. Ele andou e tomou o navio em Filipos, né? Já na Macedônia. Tomou o navio de Filipos para Troas, onde o grupo resolveu se despedir, em Troade. Nós vamos ver aqui, eu vou ler de 6 a 12, um culto de despedida. Desculpa, de 7 a 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Paulo não conseguiria chegar em Jerusalém para a Páscoa, porque antes ele queria estar na Páscoa em Jerusalém. Lembram quando a gente lê Levítico 23, tem a festa dos pães asmos, Páscoa, primícias. 50 dias depois da Páscoa é o dia de Pentecostes. Lembra que Jesus ressuscitou e ele ficou 40 dias aqui na terra, de vez em quando aparecia para os discípulos, subiu aos céus 10 dias depois, desceu o Espírito Santo, exatamente no dia de Pentecostes. Paulo desejava se mover para chegar a Jerusalém para a festa da Páscoa, mas viu que não dava. Então ele decidiu chegar em Pentecostes. Lucas nos diz aqui que, de forma tão resumida, sobre o culto da igreja local em Troas, podemos ver alguns passos desse culto ali com o apóstolo Paulo. O culto da igreja local. Primeira coisa, a Bíblia diz, no primeiro dia da semana, versículo 7, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então, vamos ver, primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Para começar, eles se reuniram no primeiro dia da semana e não no sétimo dia, que era o sábado. Então, tá vendo? Esse povo aí que fica dizendo que tem que guardar o sábado, nós, no Novo Testamento, nós, a Igreja de Jesus Cristo, celebramos no domingo. Olha aqui, a igreja primitiva, já se reunindo no primeiro dia da semana, Atos 20, versículo 7. O primeiro dia da semana vem a ser chamado o dia do Senhor, porque nesse dia o Senhor ressuscitou dos mortos. A igreja também nasceu no primeiro dia da semana, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Então,
o primeiro dia da semana é o dia da nossa reunião. A igreja se reuniu à noitinha, isso é muito importante, porque o domingo não era feriado lá. O domingo não era um dia santificado. O domingo começa a ser feriado para nós, os cristãos. Tanto que você vê no Oriente, sexta-feira é feriado dos muçulmanos, sábado é feriado dos judeus, domingo é feriado dos cristãos. Então, na época de Paulo, nessa época aqui, não, o domingo não era feriado. Então, eles se reuniam à noitinha. Presta atenção, trabalhavam o dia todo. E então, à noitinha, se reuniam. Todos tinham que trabalhar e só estavam livres no final do dia. Eles se reuniram num cenáculo, pois não haviam templos para a igreja. Então, você pode imaginar o que aconteceu com Eutico, um rapaz que trabalhou o dia todo, só teve lugar para ele sentar numa janela. Adormeceu, cansado. A igreja primitiva compartilhava um pequeno lanche chamado a Festa do Senhor, a festa do amor ágape. E depois partia um pão, se alegrando na comunhão. É provável que cada domingo a igreja também celebrava essa ceia. A palavra de Deus era sempre pregada nas reuniões, tanto o Antigo Testamento. O Novo Testamento não existia escrito, mas eles ali falavam do Evangelho de Jesus. Paulo sabia que provavelmente aquela vez ali seria a última reunião que ele teria com os santos em Troas. Ele, então, pregou um grande sermão, muito longo, e depois dele comeu, conversou com os irmãos até o amanhecer. A sala estava cheia, cheia. Eutico é o nome que significa afortunado. Adormeceu, caiu, porque ele estava sentado numa janela e morreu. Mas Paulo ressuscitou e assim toda a igreja ficou confortável. O poder de Deus estava ali operando no meio da igreja. Aqui, nesse versículo, na nossa Bíblia, no versículo 9, está escrito um jovem chamado Eutico. Na Bíblia em grego está escrito Manias, que significa um jovem de 24 a 40 anos. Quer dizer, não era um adolescente. Não é? Nós vamos ver agora, depois desse culto tão longo, a noite toda, para esse povo que trabalhava o dia todo, trabalharam o domingo todo, fizeram um culto à noite, ficaram a noite toda com Paulo para trabalhar segunda. Olha o que é isso. E nós hoje reclamamos quando o culto demora mais de 2 horas e meia. Que diferença, não é? Outro dia eu fiz um sacrifício tremendo num lugar aí, numa cidade, para chegar numa igreja, porque eu tive que ir para uma igreja, dormir naquela cidade no hotel, no outro dia mudar de hotel, para ir pregar nessa igreja, para voltar de madrugada, para não deixar de atender o pedido dos irmãos. Foi lá, começou o culto,
Eu sempre pergunto, pastora, quanto tempo eu tenho para a palavra? Ah, irmã, uns 20 a 30 minutos. Eu tomei um susto. Eu fiquei tão brava. Eu disse para ela, pastora, eu vim do Rio para cá para pregar 20 minutos. Aí então a senhora fica à vontade. Eu disse para ela, já estou. Quer dizer, o povo não aguenta mais do que isso. Eu preguei 1h10 e o povo não queria que eu parasse. A igreja, as ovelhas estão sedentas da palavra de Deus. As ovelhas querem ouvir, porque a ovelha de Jesus Cristo gosta do alimento de Jesus e o alimento de Jesus é a palavra. Eu vou ler agora o que está escrito do versículo 13 ao versículo 18. Paulo completou a sua viagem navegando para Assos, de Troade para Assos, a pé. Pensa nisso, a pé, uma distância de 20 milhas, só para estar mais tempo com os santos. Com os santos de Troas, logo. E enviou parte do grupo adiante deles. Nós vamos ver isso em Atos 13. Se ele tomasse o navio, gastaria um dia, mas ele andou durante mais ou menos 10 horas. Ele queria pensar. Ele queria ter tempo para meditar. Ele queria ter tempo para ouvir a Deus. São 50 dias da Páscoa para Pentecostes, e a viagem de Filipe para Troas já tinha tomado 12 dias. Nós vimos isso aqui no versículo 6. Já tinha tomado. Você vê no versículo 6. Depois do dia dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Então você vê, 12 dias já tinha acontecido. Ele precisava mais 4 dias para chegar a Mileto. Por isso, Paulo resolveu não ir a Éfeso. E, em vez disso, ele convidou os líderes de lá para o encontrarem em Mileto, para se despedir, para falar com eles. Mileto distava de Éfeso umas 30 milhas. Então, agora, Paulo sai de Troas, vai para Mileto, chega lá, vai encontrar com os líderes das igrejas de lá de Éfeso, aqui em Mileto. E nós vamos ver uma das mensagens mais lidas, mais completas do ministério de Paulo. Essa mensagem que ele dá aos líderes da igreja em Éfeso é a única em que vemos nele a mensagem do pastor e não de um evangelista ou defensor da fé. Você, nessa mensagem aqui, que Paulo dá aos líderes da igreja, você vê o Paulo amadurecido, o Paulo pai, o Paulo pastor, o Paulo apóstolo primeiro dos gentios. Você sente o coração dele, olhando com cuidado bem a essa mensagem, nós vamos ver que podemos dividi-la em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos ver que ele faz uma revisão do passado. Depois, ele
discute o presente e, finalmente, ele fala sobre o futuro da igreja. Na primeira parte, ele enfatizou a fidelidade do Senhor à igreja enquanto ele ministrou por 3 anos em Éfeso. Na segunda parte, fica bem claro seus sentimentos sobre o passado, o que ele pensa do futuro, mas na terceira parte do sermão, ele avisa sobre os perigos que a igreja enfrenta. Ele profetiza, você vê o olhar distante deste homem para o futuro. Então, agora eu vou ler até o versículo 21. Tá bom? Eu vou ler até o versículo 21. Porém, nós, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lhe ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até aqui, no versículo 21, nós vemos Paulo levando os pastores, os líderes das igrejas, a pensar no passado em todo esse tempo que eles tiveram. Paulo pastoreou só em Éfeso 3 anos. E foi em Éfeso que teve todo aquele levante dos oríveis para poder matar Paulo, tudo isso. Então, nós vemos ele falar sobre a conduta dele, sobre tudo que ele fez. Meus irmãos, esta forma de Paulo abrir, falar, mostra um homem que tem compromisso com Deus. Paulo não era um homem de se entregar pouco a pouco. Ele se entregou totalmente ao Senhor e a razão para o seu trabalho era servir a Deus. Não estava interessado em ganhar dinheiro, nem fazer do ministério dele uma ponte para ele enriquecer, nem para ser poderoso. O seu exemplo de vida era exemplar. Desculpe, o seu estilo de vida era exemplar. Ele vivia na luz, não tinha nada para esconder. Servia com humildade, não era uma celebridade religiosa em busca de ser servido por outros, buscando honra.
Hoje nós vemos muito líder aí querendo honra. Eu tenho que ser honrado porque eu sou o líder. Não. Sua humildade não era prova de fraqueza. Sua mensagem era conhecida abertamente, porque ele falava em público e também nas casas. Ele anunciava a pecadores que se arrependessem de seus pecados e crescem em Jesus Cristo. Sua mensagem era o evangelho da graça de Deus. Nós vamos ver no versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E esta é a única mensagem que salva pecadores. Paulo ainda lembra aos pastores de que seu ministério ali, ele entregou tudo o que recebeu do Senhor. Ele lembra a eles, no versículo 27, que nós vamos ler, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Isso é o que ele fala, lembrando a eles do passado. Agora ele vai falar do presente, versículo 22 a 27. E agora, ele diz, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Olhe que vida transparente. Nós prestamos atenção quando ele diz, e agora, no versículo 22. Isso muda o discurso dele do passado para o presente. Muda o desenvolvimento da mensagem que ele estava trazendo. Enquanto o apóstolo vai abrindo o seu coração, ele vai dizendo aos seus amigos os seus sentimentos, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não escondeu o fato de como ele sentia o seu espírito a respeito da sua ida a Jerusalém, porque ele estava certo até da morte, mas ele não procurou escapar. Ele se viu como um anúncio e decidiu pôr o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ele anunciava Jesus. Também se viu como um atleta correndo para completar a carreira. Esse versículo 24, que ele diz, já nos mostrou a figura dele como atleta, como anúncio e agora como embaixador e testemunha. No versículo 25, ele diz, agora eu sei que todos vós,
em cujo meio eu passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. A palavra pregando que lemos aqui significa declarando a mensagem como arauto do rei. No testemunho, dizemos o que aconteceu a nós, mas como arautos, anunciamos o que o rei quer que seja dito. E é isso que nós vemos na vida de Paulo. Ele anuncia o que Deus quer que seja dito. Paulo fala como atalaia, aquele que tem que estar acordado, alerta, pronto para anunciar sobre o perigo. Tem que ser fiel e não medroso, porque tem que declarar aos pecadores e santos os perigos. Eu vou ler do versículo 28 a 38. Atendei, pois, vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Meus irmãos, eu vou parar aqui, porque neste momento, Paulo começa a dizer aos pastores que eles olhassem o que vai acontecer, que eles estivessem atentos. Então, eu sei que existem pastores que fazem parte da nossa reunião. Pense você, pastor, que você está lá naquela reunião em Mileto e que Paulo está dizendo isso para você ouvir a partir do versículo 28. Atendei vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, no meio de vocês, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar e receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Vamos ver agora o olhar de Paulo para o futuro. Paulo conclui a sua palavra de despedida avisando os líderes sobre os perigos aos quais eles teriam que enfrentar.
se realmente quisessem conduzir o rebanho de Deus. Nunca subestimar a grande importância da igreja, que é importante para o Pai, porque leva o seu nome, Igreja de Deus, ele diz. E é importante para o Filho, porque ele derramou seu sangue por ela. E é importante para o Espírito Santo, porque ele, o Espírito, está chamando e equipando pessoas para ministrar para a igreja. É algo muito sério ser um líder espiritual na igreja do Deus vivo. Existem perigos à nossa volta, lobos querendo devorar a igreja. Ele diz no versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Paulo estava se referindo a falsos mestres que explorariam a igreja por dinheiro e fama. É muito importante que os crentes conheçam a palavra para detectar o erro. Mas também existe entre nós. Ele diz no versículo 30, existe dentro da igreja. Ele diz, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após eles. Aqueles que dentro da igreja estavam ambicionando posição e poder, mas há também perigo entre nós. Eu vou ler versículo 31 a 35. Deixa eu ver. Atos 20, 31 a 35. Portanto, vigiai, lembrando-me de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um. Admoestar. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim. É mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurada é dar-lhes. Aqui Paulo coloca mais ênfase. E aqui ele nomeia 4 pecados especialmente destrutivos para a vida e ministério de líderes espirituais. Eu creio que nós precisamos prestar bem atenção a esse versículo de 31 a 35, porque Paulo aqui, brevemente, ele enfatiza 4 pecados absolutamente destrutivos para a vida e ministério de líderes espirituais. Primeiro, ele fala do descuido no versículo 31. Vigiai. Ele fala do descuido. Lembrando-vos, ele usa esse termo, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos. A primeira demonstração é sobre a vigilância. Vigilância. Não podemos menosprezar o trabalho daqueles que semearam, dos que vieram antes de nós. Paulo avisa isso em lágrimas. E isso nos faz lembrar a palavra escrita em Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Precisamos lembrar seriamente
da nossa responsabilidade espiritual. Então, primeira que ele chama a atenção é o descuido. Ele nos chama para a vigilância. A segunda, versículo 32, é a superficialidade. Versículo 32, ele diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão sendo santificados. Não podemos construir a igreja a menos que Deus esteja construindo nossas vidas diariamente. Eu não posso construir se eu não estou sendo construído. Há um equilíbrio aqui entre oração. Ele diz assim: eu encomendo-vos ao Senhor e a palavra de Deus, a palavra da sua graça. Ao Senhor e a palavra da sua graça. Não é? Ao Senhor e a palavra da sua graça. Porque essas duas andam de mãos dadas. A palavra de Deus é suficiente para nos edificar e enriquecer, mas devemos gastar tempo em oração diária. Outro ponto que ele chama a atenção, versículo 33, cobiça. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Pronto, cobiça. Isso significa um desejo que consome e controla o nosso coração pelo que o outro possui. E por mais do que temos e precisamos. Queremos mais do que precisamos. Mais do que temos. Queremos sempre mais, mais, mais. Isso é prosperidade, não é, é inversão, é mundanismo, é materialismo. A cobiça é o último dos mandamentos, porque é a aglomeração de todos os pecados. O quarto ponto para chamar a atenção está no versículo 34. É a preguiça. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Está vendo? É a preguiça. Muito fácil. A preguiça. Nós já vimos, primeira, é o descuido, falta de vigilância. Segundo, superficialidade. Terceiro, cobiça. Quarto, preguiça. Paulo ganhou a vida como um fazedor de tendas. Esse era o ofício que ele aprendeu cedo. Era o meio de ganho da sua família. Lógico que ele poderia usar seu ministério apostólico para receber o seu sustento, pois não era errado para o trabalhador receber o seu soldo. Porém, cada líder na igreja precisa ter a consciência de receber o que é certo e não acima, usurpando tudo em nome de Deus. O quinto ponto está no versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Quinto ponto é o egoísmo. O âmago do ministério é dar, não receber. Não significa que as pessoas que recebem são menos abençoadas, porém quem dá é mais abençoado. Paulo conclui a sua palavra nesta memorável ocasião, ajoelhando e orando por seus amigos. E então todos choram juntos. É tão fácil dizer adeus, não é? Não. É sempre difícil dizer adeus, meus irmãos.
especialmente quando você sabe que não mais verá aquele irmão nesta vida aqui. Temos, porém, a segurança abençoada de que nos reuniremos todos um dia, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com ele. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe. Semana que vem, se Deus quiser, faremos o capítulo 21.